Suguru Geto mostra como o nojo pode transformar uma pessoa. Muita gente pensa que o nojo é só a repulsa. É tipo quando você vê uma comida podre e fala, que nojo. Mas essa emoção vai muito além disso. Ela é profunda e ela é constante. E está em todo lugar, mesmo que a gente não perceba. Suguru Geto expressa isso com perfeição. Nas ações, nos gestos e até na forma como ele fala e enxerga o mundo ao seu redor. Foi com essa frase que eu começo esse vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Johan. E, bom, eu gostaria, antes de começar o vídeo mesmo, agradecer pelo apoio de vocês nos últimos vídeos. Tinha muita gente elogiando, falando bem. E eu agradeço, tá? Agradeço bastante aí pelo apoio de vocês. É meio difícil fazer esses vídeos por causa que eu tenho que fazer tudo pelo CapCut, basicamente. Eu tenho que fazer esses vídeos pelo CapCut, demora muito pra editar, eu tenho que ficar baixando imagem pra colocar na edição. E isso é bem cansativo pra mim. E assim, o vídeo tá com roteiro, então, cara, de novo o vídeo tá com roteiro. Bom, é isso, eu não vou mais enrolar e pode seguir. Suguru Geto é apresentado como um aluno da Escola Técnica de Jujutsu de Tóquio. Nos flashbacks que nós vemos no arco da Receptáculo, vemos ele ao lado do Gojo e da Shuko. A gente vê os três amigos vivendo um dia a dia no mundo das maldições. Logo de início, dá pra sentir a rivalidade entre o Gojo e o Geto. São considerados os mais fortes da escola. Gojo possui 6 olhos e o ilimitado, além de partir do seu clã, Gojo, que é um clã muito famoso e renomado. Geto, por outro lado, é um mestre das maldições. E guarde essa parte porque ela vai ser importante. Tudo corria bem, até que eles ganham uma missão de grau especial. E nessa missão consistia em escoltar uma garota. Parece uma missão simples, mas ela testa a moral do Geto. A garota precisa ser sacrificada pelo bem do mundo Jujutsu. E mesmo assim, Geto decide protegê-la. Junto com Gojo, eles enfrentam alguns mercenários, que vão aparecendo no caminho para tentar matar a Receptáculo. E, no fim, um tiro muda toda a filosofia de Geto. No entanto, morta ali, não estava apenas uma garota. Estava a prova de um sistema injusto. Uma vida inocente destruída por causa de regras podres. E quando Geto vê as pessoas aplaudindo aquela morte, algo dentro dele, um sentimento, ele sente nojo. Nojo do sistema que ele seguia. E nojo das pessoas que tratavam a vida como uma coisa tão descartável. E a partir dali, o Geto começa a se perguntar o porquê ele está servindo para algo tão podre. Exorcizar e consumir. Exorcizar e consumir. A habilidade como um manipulador de maldições, antes um dom, virou uma ferramenta para limpar algo que ele passou a ver como nada mais do que a sujeira humana. E é assim que nasce um vilão, movido por boas intenções, mas que tomou meios extremos e muito radicais. Então, Geto vai contra toda a sua moral. Ele mata uma família que diziam que suas filhas eram amaldiçoadas, e ao fazer isso, ele se torna um inimigo da escola de Jujutsu. E vai embora da escola, deixando seus colegas e o antigo Geto para trás. Antes disso, ele acaba se encontrando com Gojo, que foi atrás dele para questionar sobre as ações dele. E ele diz que é tudo loucura. Ele diz que não tem razão pro Geto fazer isso. Que ele enlouqueceu. Que ele tá ficando maluco. Então ele fala a seguinte frase: se eu fosse você, meus objetivos seriam possíveis? Deixando claro que ele buscava um poder. Um poder para mudar o sistema que ele tanto odeia. E antes de ir embora, ele deixou uma pergunta para o Gojo: você é o mais forte porque é Satoru Gojo? Ou é Satoru Gojo por ser o mais forte? O novo Geto é apresentado como um personagem que mascara suas verdadeiras intenções.
ele tá sempre sorrindo, sempre sendo gentil com as pessoas. E vemos que ele criou a própria religião. E não é à toa, ele realmente criou a própria religião. Ele fez um templo e lá ele ia absorvendo os maus das pessoas com seu poder de manipulação. E nisso ele conseguiu mais poder. E no decorrer da história, a gente viu que ele está demonstrando muito interesse em um calouro, que é do primeiro ano da escola de Jutsu da mesma cidade a qual ele frequentava, Tóquio. E esse aluno em questão é Yuto Kotsu, que tem em seu porte uma maldição de grau especial chamada Rika, que é denominada a Rainha das Maldições, tem um poder avassalador. E vendo isso, ele viu que ele poderia finalmente conseguir o poder que ele tanto queria. E o objetivo dele é simples: matar Yuta e pegar a Rika. Ele, enfim, declara guerra, com o que ele chamou de Cortejo dos Yokais. Basicamente, um evento onde ele liberou todas as maldições na cidade, com a ideia de finalmente causar sua, entre aspas, revolução. Mas, na verdade, era tudo uma grande distração, para ele poder consumir a maldição da Rika, que estava com Yuta, que seria deixado na escola por não controlar sua maldição ainda. E durante a luta contra o Yuta, ele fala muitas coisas. Ele fala que ele sente orgulho de ver feiticeiros unidos. Ou seja, o que ele quer dizer? Gente como a gente, unidos por um bem, por uma causa. Mas que o Yuta nunca entenderia isso, nunca entenderia essa causa. Ele nunca vai viver o que o Geto viveu, entende? E no decorrer da luta, bem perto do seu final, a gente vê uma habilidade que mostra tudo que o Geto passou sem nem dizer nada, que é a sua habilidade Uzumaki. A cartada final de Geto é juntar todas as suas maldições em uma única esfera de energia amaldiçoada, sendo disparado em um grande feixe de luz. E ela tem muitos significados, tanto na obra quanto também na cultura japonesa, literalmente sendo a tradução de Uzumaki redemoinho ou espiral. Essa habilidade, ela representa muito mais do que só poder. Ela representa ódio, nojo, crença, tudo de mal, entende? É como um pano usado para limpar a sujeira. E isso não é só um golpe físico, mas também espiritual, carregando um grande significado de limpeza, pureza e, no final, poder. Uzumaki não é apenas o golpe final de Geto. É o redemoinho de tudo que ele absorveu. O ódio, o nojo, o desespero. E no fim, ele se tornou o próprio ciclo de ódio que ele jurou destruir. Porque antes de purificar o mundo, é preciso se purificar primeiro.